Líder FM, hoje é sábado, deixa eu ver aqui essa data, hoje é sábado, 18 de março de 2023, são 10 horas e 52 minutos, a gente inicia nesse momento mais um programa Líder em Debate, aqui nas ondas da rádio Líder FM 98,1, a direção geral é dele, Divino Cândido, e a apresentação do João Moreno. Hoje aqui no programa Líder em Debate, a gente vai bater um papo aqui com a Amanda Oliveira e com a Grace. Vamos falar um pouco do Dia Internacional da Mulher, as ações, os projetos, os eventos, a situação do Distrito Federal na questão do feminicídio, no trabalho. Vamos falar de tudo um pouco sobre esse 8 de março, né, que passou aí, mas a gente vai bater um papo, falar sobre isso. 10h52, lembrando que nós estamos aqui na Líder e você pode acompanhar a gente pelo canal do YouTube. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal e acompanhe a nossa programação. Deixa eu só trazer aqui agora para você o tempo no Distrito Federal e as principais informações dos nossos sites aqui do DF. Vamos lá. A mínima na madrugada foi de 18 graus, a máxima poderá chegar a 24 graus, a umidade do ar está girando em torno de 95% a 65%, e o céu está com muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas. Então, mínima de 18, máxima de 24 graus. Passando aqui pelo Metrópole, a principal chamada é: golpistas liberados por Moraes serão monitorados 24 horas por dia. Entenda. Após analisar pedidos de liberdade, Moraes manteve 294 pessoas presas pelos atos do 8 de janeiro e outras 1.112 foram liberadas com tornozeleiras. Isso está aqui no Metrópole. Passando aqui pelo Correio Web, uma das principais chamadas é: Lula fechará 20 acordos durante viagem à China. E incêndio atinge o prédio do Ministério da Defesa na manhã deste sábado. Então tá aí. Passando aqui pelo G1, diferença de renda por pessoa entre Lago Sul e Sol Nascente é de mais de R$10 mil. Cobertura vacinal contra HPV está abaixo da meta. Imunizante é uma das armas contra o câncer uterino. Polícia Ambiental captura jacaré no Palácio da Alvorada. Documento entregue na Câmara Legislativa diz que PM programou a operação para desfazer acampamento bolsonarista, mas foi impedida pelo Exército. Ministério Público pede o cancelamento do show de Maien por suposto envolvimento em práticas discriminatórias. Unicamp congela valor da inscrição do vestibular 2024 e avalia ter provas coloridas na primeira fase. Passando aqui na Folha de São Paulo, regra fiscal alimenta clima de desconfiança entre membros do governo Lula. Haddad restringiu discussão a grupo pequeno para evitar que proposta vazasse e chegasse transfigurada ao presidente. O governo quer ter nova reunião sobre o assunto na segunda-feira. Antes de ir à China, Lula precisa cuidar de não ir à breca. E então é isso. Então a gente trouxe as principais informações. Lembrando aqui, programa Líder em Debate nesse sábado, hoje com a Amanda Oliveira e a Grace, do Instituto ISA. Deixa eu trazer aqui a participação das meninas, né, para ajudar aqui na nossa programação. Vamos lá. Deixa eu só ligar. Pode dar um bom dia aí, Amanda. Bom dia, gente. Eu sou a Amanda, eu sou do Instituto Saber Amar, né, o ISA, como o João falou. Moro na Canagolândia, tenho 31 anos. Estou aí no ISA há uns 2 anos, aí batalhando pelas pessoas em vulnerabilidade social, né? Maravilha. Ô Grace, dá um bom dia aí, Grace, por favor. Bom dia, gente. Eu sou a Grace Cardoso. Eu moro lá no Itapuã Parque. E estou no Instituto Saber Amar também, junto com a Amanda e o Douglas, desde a fundação. E a gente está aí lutando pelas igualdades sociais, entendeu? E a gente luta por todo mundo que precisa de alguém que lute por eles também. Amanda, fala um pouquinho do ISA aí, para a galera entender. Olha, o ISA tem a proposta de acolhimento, né? Não só psicológico, mas também arte-terapia. Hoje a gente está funcionando online, com parceria com psicólogos que dão a psicoterapia gratuitamente para pessoas em vulnerabilidade.
E é isso, por enquanto a gente está funcionando de forma online, né? Fazendo também debates e discussões importantes no nosso Instagram, que isso é bem importante também da gente lembrar, né? E eu acho que é isso, assim, 2 anos, né? Querendo aí uma sede, batalhando por ela também. Nossa, batalhando pela sede, não só por nós, né? Mas também para a gente conseguir fazer com que esse nosso acolhimento psicossocial ele aconteça presencialmente. Na prática também, mesmo. Sim. Porque acontece só online. Só virtual, a gente né? começou na pandemia, então não tinha outra forma disso Acontecer, né? Mas agora a gente está batalhando para que tenha o aconchego humano ali também. Sim. E também a gente tem as nossas rodas de conversa, de vez em quando a gente faz algumas ações, quando a gente consegue uns espaços cedidos, né, não, Amanda? Exato. A gente consegue fazer acontecer algumas das nossas atividades. Mas as rodas de conversa já acontecem também virtualmente? Ou ainda não? Não, a roda de conversa aconteceu presencialmente lá na Candangolândia, né? Vim aqui contar um pouquinho também da outra vez. Mas a gente sempre está assim, fazendo alguns eventos, lives também dentro do nosso Instagram para poder falar sobre assuntos da comunidade LGBTQIA+, da população negra, das mulheres, assuntos importantes para as mulheres, assuntos importantes também para a saúde mental, já que a gente fala muito sobre saúde mental no ISA, né? Já que a gente faz esse acolhimento, né, com pessoas em vulnerabilidade, então a gente fala também sobre isso no nosso Instagram. E por enquanto é isso, mas estamos ansiando por mais, querendo fazer muito mais, assim, né? E também tem alguns debates que a gente já levantou lá nos nossos posts do ISA sobre saúde e também porque essa questão da saúde física, ela também afeta a nossa saúde psicológica, né? O nosso mental. Sim. Então, tudo precisa andar em comum acordo ali, né? Então, a gente levanta essas questões da saúde, porque eu sou da área da saúde, então eu já puxo mais essa demanda pra gente. Exatamente. Essa parte aí, né, da saúde, né? Vamos lá, são 10 horas e 58 minutos, estamos batendo um papo aqui com a Amanda Oliveira e a Grace, elas que são do Instituto ISA. Amanda, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atividade que está por vir, né, que vocês estão se organizando aí para realizar. Isso. Gente, inclusive, quero convidar todas as mulheres, aí, principalmente as mulheres da Candangolândia, para estarem presentes no evento Mulher é Força, na quadra 7, conjunto B, casa 8, que é no Salão Estúdio África, né? Que a gente vai reunir mulheres, principalmente mulheres em vulnerabilidade, para poder ter um tempo de cuidados estéticos, né? Beleza, também um atendimento jurídico, tudo gratuito, né? Atendimento jurídico, atendimento psicológico, uma roda de conversa sobre direitos da mulher e também a distribuição de kits de higiene pessoal, né? Então, a gente espera as mulheres lá. Eu acho que é um evento para celebrar a vida das mulheres, né? Eu acho que o nosso contexto não tem sido fácil, assim, coletivamente falando, né? De mulheres, principalmente aqui no DF, não tem sido fácil. Então, é um evento para celebrar a vida das mulheres, mas também para não esquecer que não é só no mês de março que a gente celebra a vida das mulheres, né? E também para não esquecer as mulheres que já lutaram por todas as outras mulheres, entendeu? Exatamente. Que já não estão mais aqui. Então, é para celebrar a vida das mulheres, mas eu acho que é mais para celebrar a luta das mulheres em si. Que aí não só as mulheres que estão aqui hoje, mas as mulheres que já lutaram por nós, né? Maravilha. E vai ser quando mesmo? Repete a data aí dessa atividade. Vai ser dia 25 de março, no sábado que vem. 25 de março, a partir das 9 horas da manhã, de 9 às 15. Isso, então no próximo sábado vai ter esse evento aí do Instituto ISA, né? Isso, ISA com a parceria da Obirim Badu, que também é lá da Candangolândia. Isso, é uma associação lá da Candangolândia. Maravilha. Então aí vamos entrar nessa questão das mulheres aí. Como é que vocês estão vendo o cenário aí desses últimos anos, né? E Brasília que tem aí um alto índice de feminicídio, né? De violência contra a mulher. Então é importante a gente falar sobre isso, que é triste, mas é o que está acontecendo. E o que falta se fazer por parte do Estado para que isso não ocorra com tanta frequência, com tanta viralidade e violência como está acontecendo hoje em dia. Sim. João, eu peguei um dado aqui que fala assim, em 2 meses o DF registrou metade do total de casos de 2022. Então é muito preocupante, né, esse índice de feminicídio, principalmente nesse ano de 2023, assim, que dobrou, no caso, né, em comparação ao mesmo período de 2022, do ano passado. Então, assim, o contexto não tá bom. No contexto não tá bom, a gente sabe disso, né? E eu acho que a gente pode começar... eu venho conversando com algumas pessoas sobre isso, né? Principalmente da área do direito. E elas falam o seguinte, a gente também precisa lembrar que
os homens, eles também precisam escutar esse discurso de que as mulheres já escutam, as mulheres já fazem parte de rodas de conversa sobre violência, as mulheres já estão dispostas a conversar sobre isso. Mas, né, conversando com o pessoal da área do direito, a gente vê muita resistência dos homens conversarem sobre isso. E desses índices não abaixarem justamente por isso, que não está, nesse momento, não está incluído, ou às vezes os homens não estão abertos tão completamente como as mulheres em relação a esse assunto, entendeu? Mas você está falando assim, no sentido de antes de acontecer qualquer coisa? Isso, de Eles antes. Não se abrem numa casa? Sim. Deixa eu te contar uma história aqui, de uma colega aqui do Recanto, que também é do movimento, só que ela hoje está um pouco afastada, mas ela falou, João, tinha um grupo aqui que eles passaram também a ouvir homens, e conseguiram ouvir homens. Ai, que bom, E que eles reclamavam violentamente sobre essas questões, assim, de que muitas vezes... A gente sabe que eles reclamavam no seguinte sentido, que tudo que fazia era pouco e sempre tinha algo para reclamar. É para chegar a levar uma violência extrema? Claro que não. Sim. Né? Não faz sentido. Mas nesse caso, essa colega falou que conseguiu ouvir alguns homens e que eles tinham muita reclamação na questão das relações, entendeu? Sim. De que tudo que faziam pouco e que muitas vezes não podiam fazer nada, ou ter uma certa liberdade e tal. Aí eu tô colocando isso porque você falou nessa situação de os homens terem uma certa dificuldade para conversar sobre o assunto, entendeu? Sim. E o que eu quero colocar, assim, eu acho que alguns chegam até a ter essa disponibilidade. Sempre tem. Sempre tem, né? Eu acho que aí é uma questão mais de organização mesmo, de instituições assim como o ISA, que pode também estar ouvindo mais. Sim. Agora eu queria te colocar uma situação que eu ouvi. E aí foi o seguinte. Uma mulher colocou para mim e colocou assim, depois que criou essa lei Maria da Penha, ficou pior e não resolve nada. É isso mesmo? Eu acho que não é exatamente isso, não. Porque, assim, acontece que a violência contra a mulher, ela sempre existiu em qualquer era da existência humana, sempre existiu a violência contra a mulher. A diferença é que antes não tinha esse nome, o bicho de 7 cabeças não tinha esse nome. O negócio é que antes da criação da Lei Maria da Penha, e até 10 anos depois da Lei Maria da Penha, tem estudos que mostram que sempre foi muito subnotificado, e antes de virar lei, você não podia reclamar do seu esposo, da sua esposa. Homem é que não ia reclamar da esposa mesmo, por toda aquela questão do machismo de dizer, mas eu vou dizer que a minha esposa fica me subjugando quando a gente está em casa. Tem essa questão da vergonha, e principalmente para a mulher. A mulher, ela, dependendo do contexto familiar dela, ela vai ter essa vergonha de chegar para alguém e confiar nessa pessoa e dizer, estou passando por isso. Sim. Então, não é que piorou. A questão é que deixou de ser subnotificado. Ainda é muito subnotificado. Porque, mas hoje em dia é um pouco mais aberto, né? Só que hoje em dia as mulheres, elas tomaram um pouco mais a coragem de reconhecer quando elas passam por essa situação, e aí elas falam assim, não, vou dar um basta nisso, e aí é quando elas fazem as denúncias, e na época antes teve um período que antes a mulher ela podia ir na delegacia e retirar a queixa. E isso, hoje já não pode mais, Hoje já não pode mais. E quando isso acontecia, eram muitos dos casos onde as mulheres acabavam morrendo agressões depois. Porque o homem, ele ia, né, ela ameaçava. Geralmente, quando era um casal que já tinha filhos, ele usava os filhos para ameaçar a mulher e exigir que ela retirasse a queixa. Então, antigamente, tinha isso de você fazer a denúncia. Ah, não, eu perdoei ele, vou tirar a denúncia, e aí... Já tá tudo resolvido e tal. E aí não era quantificado como um feminicídio. Entende? Aí, depois de um tempo... não se tira mais, fizeram um estudo e não é mais permitido retirar a denúncia. Fica ali registrou, denúncia, acabou. Registrou, acabou. Vai ter a investigação lá de toda a situação, como tem que acontecer. E aí, agora, uma outra questão também que antes demorava muito, e era para a mulher conseguir o... Auxílio? Algum auxílio? Não, como é que é o nome da palavra? O protetivo? Isso, medida protetiva. Medida protetiva. Ela demorava muito para conseguir a medida protetiva. E agora não, isso aí é como se fosse uma demanda praticamente que imediata. Ela chega lá, ela denunciou e disse que eu não me sinto confortável, eu quero uma medida protetiva, ela consegue isso quase que imediatamente.
Sim. Então, assim, não é que piorou, sempre foi muito ruim. A diferença é que agora as pessoas estão tendo menos vergonha de admitir, porque elas têm mais elas preferem muito mais viver do que viver com a vergonha de admitir que podem estar passando por uma situação como essa. Do que sobreviver, na verdade, né? E esse é o ponto, é sobreviver e sobreviver. E eu não vejo todo esse movimento, né, de denúncias aumentando, né, de casos sendo notificados, no caso, né, descolado do movimento de mulheres, entendeu? Movimento feminista negro, né? Dizem como querem, mas assim, do movimento de mulheres como um todo. Eu não vejo isso descolado desse movimento de mulheres que quer direitos, que quer igualdade de oportunidades, entendeu? Respeito, entendeu? A gente está numa sociedade patriarcal, a gente está numa sociedade machista, a gente está numa sociedade que foi tem bases coloniais. Então, assim, não dá para a gente negar isso, faz parte da nossa realidade, entendeu? E os índices, né, vem mostrando isso de uma maneira muito clara, sabe? Mas você tocou nesse ponto sobre os homens também serem educados num bom sentido, gente. Serem educados sobre essa questão de feminicídio e assédio e tudo mais. Porque, assim, num emprego que eu estava em 2018, eu sofri assédio de um cliente do hotel onde eu trabalhava na época, e eu reportei aquilo para o meu chefe porque já estava uma situação chata, insuportável, né? Insuportável. Era um assédio que me deixava completamente desconfortável. E assim, quando eu fui reportar isso pro chefe, o chefe falou assim, mas ele tocou em você? Aí, naquele momento, eu falei, cara, eu tô te pedindo... Na minha cabeça, passou um monte de coisa, dentre elas, eu tô te pedindo ajuda e você tá me questionando se o que eu tô passando dúvida tá ainda, realmente né? acontecendo. E aí, eu lembro que, na época, eu fui lá na internet, pesquisei a descrição de assédio na lei e mandei para ele por e-mail. Mas também não falei mais nada e ficou por isso mesmo. E ele não tomou atitude nenhuma? Não tomou. Estamos numa sociedade patriarcal. Esse que eu quero dizer. Eu queria dar esse exemplo do que é uma sociedade patriarcal. É quando uma mulher, ela se vê numa situação, por exemplo, quando você está no trabalho, a primeira pessoa para quem você tem que reportar é o seu chefe imediato, o seu líder, ou se você acha que se vem desse líder, você reporta diretamente ao RH. Então, estou dando a dica aqui para as mulheres, já que se passam por isso, qual é a medida que vocês têm que tomar. Se você o assédio, ele não precisa que exija o toque. O assédio, ele é toda fala, atitude ou até mesmo o toque que te deixa desconfortável, que te faça se sentir envergonhada daquela situação. E você pode reportar, em primeira instância, para o seu chefe imediato, seu chefe, sua chefe imediato. Se parte dessa pessoa, você vai reportar diretamente ao RH. E se o RH não toma uma posição, ou se vem de alguém do RH, porque pode acontecer, você pode diretamente fazer uma denúncia na polícia. Mas, assim, é só dizendo como é que isso funciona ponto a ponto. Porque quando você chegar na polícia, importante. Eles vão perguntar, você já denunciou no RH? Você já denunciou? Eles vão perguntar, mas é porque é prático. É procedimento, eles, é procedimento. Né? Então, vai indo nesses caminhos. Que é para poder chegar para ver se vai haver alguma solução, né? Exato. Alguma atitude por parte da empresa. E você colocou essa situação aí. É recorrente essa questão do assédio no trabalho? Olha, e as soluções são também da mesma proporção ou não? Olha, na antiga empresa, era uma coisa assim que dava para ver que os homens meio que se protegiam. Era velado, não era nada explícito, porque essas coisas elas nunca são muito explícitas. Mas, assim, você vê que acontece, e algumas empresas elas são muito rígidas e rigorosas em relação a isso, e há uma investigação e tudo mais, mas tem outras que não querem esse tipo de escândalo. Assim, eles pensam mais nessa questão do o que vão pensar da nossa empresa, então eles não querem o escândalo. Muitas vezes não é nem que eles querem acobertar a pessoa em si, mas é porque eles querem abafar aquele caso ali para que ninguém saiba. Vai muito mais por esse caminho, eu acho. Tá, a gente falou dessa questão aí do feminicídio, que a Amanda trouxe, que a tendência sempre está aumentando mais essa questão do feminicídio. Como é que você vê a ação do Estado com relação a coibir isso?
ou trazer projetos para isso, situações, no caso, venha inibir esse número tão grande de feminicídio? O que falta o Estado fazer? Ou o Estado está fazendo alguma coisa ou não? Como é que vocês têm a visão de Estado com relação a esse problema do feminicídio? Olha, eu acho que tem leis, né, assim, para isso, para que o feminicídio diminua, para que a violência contra a mulher diminua. Eu não sei, tem projetos também, tem projetos. Eu não sei se é alguma questão da gestão ou se é alguma questão assim de execução. Em algum momento o Estado está errando, né? Se os casos estão só aumentando, o Estado também tem essa parcela de culpa. Eu não sei exatamente aonde. Eu acredito que seja na execução, entendeu? Porque tem leis para isso, foram criadas leis para isso, né? Então, o respaldo legal, né, Já existe. já né? existe, sabe? Então, alguma coisa, sim, o Estado está falhando, entendeu? Eu acho que seja na execução. E você tocou num ponto que é exatamente o que eu penso sobre execução. Uma vez eu estava numa aula de ética na faculdade, e aí das pessoas que fez o debate falou assim: o Brasil é o único país onde a lei tem que pegar. A gente não tem uma conduta que faça virar uma lei. A gente Se pegar, funciona. A gente vê um problema, a gente cria uma lei para tentar solucionar aquele problema. Mas e se a lei não pegar? Não também funciona. não fez nada. Uhum. E eu acho que é isso, é sobre o Estado fazer ações mais direcionadas para isso, principalmente na reeducação comportamental dos homens em relação a isso, sobre identificar os problemas, porque assim, todo homem, sendo ele hétero ou não, ele vai ter uma convivência com alguma mulher. Uhum. Então, assim, ou é uma mãe, ou é uma irmã, ou foi criado por uma avó. Então, assim, é você se colocar naquela situação. E se fosse a minha mãe? E se fosse a minha irmã? Como é que eu vou agir nisso daqui? Eu quero evitar que isso aconteça com os meus. Então, por que eu não posso evitar que isso aconteça com alguém com quem eu não conheço? Porque é um ser humano e merece um cuidado também. Sim. Então, eu acho que o Estado ele podia investir mais nessas ações assim de promoção de saúde e tudo mais. De conscientização também. E aí eu vou falar como homem. Eu acho que o Estado erra tirando a questão das leis, que foi uma coisa que há um certo avanço, né, na Maria da Penha, beleza. Uhum. Passou disso, na minha concepção, parou por aí. Porque você precisa ter, por exemplo, Brasília, no caso, nesse momento eu não sei. Tem, por exemplo, a Secretaria da Mulher? Tem. Tem. E funciona? Sim. Tu acha que funciona? Eu acho que sim. E aí tem essa questão das execuções. Na prática, o que acontece para proteger essa mulher realmente, para acolher essa mulher, e da própria Secretaria da Mulher, o que ela faz para fazer com que faça uma orientação aos homens? A princípio, qual é o projeto da Secretaria da Mulher? Por exemplo, nós vamos trabalhar para conscientizar esses homens que a violência não é a solução para reatar o relacionamento, para finalizar esse relacionamento, assim. Então, assim, se tem a secretaria tem que produzir projeto. Muito projeto. E não só produzir, fazer com que ele efetivamente aconteça. Sim. Assim, fica uma coisa que, eu tenho a pasta, mas qual é a efetividade dessa pasta em si? Sim. Por si só? Ela atua realmente? De que forma que ela está atuando? Quantas mulheres... Aí agora nós vamos trazer que eles sempre cobram o quê? Por exemplo, está acontecendo muito assalto aqui. Mas se você não registrar, a gente não tem um estudo para poder acionar. Tá. Então vamos lá para a Secretaria da Mulher. Quantas mulheres hoje que estão no processo de proteção? Quais as outras que correm o risco hoje de serem assassinadas na questão do feminicídio? Tá entendendo? Sim. Produzir os dados, apresentem os dados. De que forma que a gente vai trabalhar junto aos dados agora? De que forma que a gente vai desenvolver isso? Sim. Eu acho que falta isso. Uhum. Por quê? Porque fica muito fácil eu ter a secretaria. Mas, efetivamente, ela faz o quê? De que forma que ela está trabalhando? Ela está efetivamente agindo para que não aconteça? Na minha concepção, não. Sim. Na minha concepção, não. E era importante, por exemplo, a gente ter autoridades do governo para a gente realmente saber isso. Sim. Quantas famílias estão sendo assistidas hoje que foram afastadas do lar devido à questão da violência? Uhum. Né? Não precisa falar onde é que está, não é isso que eu estou querendo saber. Sim. De que forma que estão agindo para que essa mulher realmente possa vir a ser independente, que ela não retorne àquela questão de dependência daquele homem. Então, isso que a gente quer saber. No primeiro momento, eu estou colocando que no primeiro momento eu não sei. Se tem
a gente precisa ver isso e fazer estudos em cima disso para fazer acontecer. Essa é uma situação. Agora, algo que eu quero colocar, e você lembrou aqui, que o homem sempre vai ter uma relação com a mulher, né? Independente de ser hétero ou homossexual, independe disso. Mas uma coisa que eu acho que aí também compete um pouco à secretaria é de que a educação familiar dessa própria mulher que sofre essa ação masculina, de que forma que essa mãe educa o filho? Eu já trouxe isso aqui, teve mulheres que entenderam, tem outras que não. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo da ação dos filhos, a mãe protege. E é uma ação violenta para com uma mulher. Mas ela, por ser mulher, mas é meu filho. Mas vem cá, como é que eu falo de violência, que independente de eu sofrer ou não, mas que eu tenho um ser masculino comigo que comete e eu vou passar a mão na cabeça dele? Aí o que eu quero entrar é no seguinte, eu acho que a secretaria teria que trabalhar para a educação dessas mulheres para com seus filhos homens. Eu acho que isso é uma das principais formas de você procurar. Vai ser de uma hora para outra que isso vai acontecer? Não, é uma questão de cultura. Entra a questão do patriarcado quando você fala, né, que é uma questão patriarcal. E por ser uma questão patriarcal, tem muitas mulheres que absorvem isso e quer ver no filho algo de muita masculinidade mesmo. E se está partindo para violência, não, é meu filho e tal, é assim. Defende em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância ou situação. Uhum. Você está entendendo? Aí é o que eu estou falando. Tem projeto na secretaria para me mudar essa mentalidade dessa mulher que está formando esse ser masculino e tem que mostrar para ele que tem que respeitar a outra mulher, assim como ele, num primeiro momento, respeita a mãe dele, respeita a irmã dele. Entendeu? Entendi. Então ele tem que sair dali com essa mesma respeitabilidade que ele tem para com os seus entes. Uhum. Para quando ele for para fora, ele também saber respeitar. Né? E eu acho que falta isso. Dentro do seio familiar. Sim. Né? E num primeiro momento isso... respeito ao ser humano. Sim, que aí é a questão bem mais ampla. E com detalhe. Aí eu acho que o Estado tem que entrar com formação, com educação, né? Com orientação. Nesse momento é a orientação, orientar. Nós estamos formando um ser. Porque eu estou te falando porque a gente vê isso na questão da mulher mãe. Não, que meu filho é homem, que meu filho é isso, que meu filho tem tantas aqui, tem tantas acolá. Tem isso. E é claro que isso advém da questão patriarcal, de uma formação masculina, que acaba que ela encobre tudo isso e a mulher acha que no primeiro momento é isso mesmo. Né? Mesmo que, de certa forma, ela sofra uma ação de um ser masculino. Sim. Então, é uma questão de formação, de educação e de orientação que eu acho que precisa acontecer, né? De você orientar orientar o filho de que ele não pode fazer isso, de que isso vai trazer uma consequência, que a solução não é essa. Pessoal, isso não vai acontecer da noite para o dia. É um processo que a gente tem que criar o hábito. Afinal de contas, são quantos são séculos disso, né? Séculos e milênios É. que a gente está nessa. É. Não tem como mudar isso em 5, 10 anos. É toda uma cultura, E- é de família em família. E é extremamente difícil Trabalho isso, né? feminino. E é extremamente difícil porque... E a gente vê, tem própria mulher que não quer saber de negócio de feminista. Uhum. Não, eu não quero saber porque acha que a mulher, de certa forma, feminista, ela se empodera mais, né? Uhum. Fala, não aceito isso, eu não quero isso assim. E a outra já não acha que deva ser assim, que não pode ter esse enfrentamento. Assim, o feminismo ficou muito Eu acho que ficou estereotipado. muito- eu ia falar isso, ele ficou muito taxado. É. Eu já estava, acho que eu estava no mercado uma vez. As histórias de mercado, né? Fila de mercado sempre tem uma história. Eu estava no mercado uma vez e aí tava duas mulheres lá conversando que achavam que achava muito ruim ter que trabalhar para pagar as próprias contas e não sei o quê, que ela queria mesmo era só estar ali no mercado fazendo as compras e dizendo só pro marido quanto que tem que dar. Eu falei, mas feminismo é isso. É sobre você escolher o que você quer para sua vida e o que é melhor para você Uhum. e para sua família. É só você chegar no seu marido e dizer, não vou trabalhar, você é o provedor, eu vou cuidar da casa e da família. É porque a galera sempre entende que o feminismo ele veio só para botar a mulher no mercado de trabalho. Sim. Só que, na verdade, o feminismo ele veio para botar a mulher no mercado de trabalho, para tirar... Também, né? Também. Porque ela já estava, só que de maneira... A mulher sempre trabalhou. Sempre Sim. trabalhou, principalmente as mulheres de classes sociais mais baixas, Uhum. porque tinha que botar comida na mesa e se fosse só o homem trabalhando para aqueles 10 filhos que tinha que todo mundo criar, não tinha como.
não ia ter dinheiro que desse para ir. E naquele tempo só fazia filho mesmo. Hoje em dia ainda tem gente que ainda tá nessa vibe aí. Eu falo, meu Deus, gente, é tão difícil criar uma criança. Imagine 5 no mundo de hoje, mas é isso. E aí a pessoa, ela já estava nesse mundo de ter que ser criado dessa forma. Só que aí criou-se esse estereótipo de que o feminismo ele é ruim, de que é só queimar o sutiã para poder estar no mercado de trabalho. Não, Sim, foi para legalizar. que na verdade é tipo ela assim, no ser mercado de melhor trabalho. que os homens, entendeu? Não é isso. E a ideia não é essa. A ideia da base mesmo não é essa. Uhum. Pode substituir o feminismo pelo movimento de mulheres, entendeu? Se a pessoa não, né? Se a mulher às vezes não se sentir confortável em usar esse termo feminismo, feminista, né? Sou feminista. Mas para mim ser feminista você é a favor da igualdade de oportunidade para as mulheres. Para mim é isso. Igualdade de salários, igualdade de direitos de escolha. Uhum. É sobre, por exemplo, assim, no tempo da minha avó, você não escolhia com quem casava. Se Exato. o pai virasse e falasse, você vai casar com fulano porque o fulano é rico e vai poder te sustentar, ela ia fazer o quê? Ia fugir de casa? Com a roupa do corpo? Uhum. Não tinha escolha. Algumas até faziam isso, né? Uhum. Mas, assim, a grande maioria era sempre muito medrosa nesse sentido do que vai ser da minha vida. Porque sempre tinha isso que era incrustado na mente da mulher, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Muitas mulheres, por exemplo, da década de 70, 80, até 90 também, acabavam ficando em casamentos que eram muito ruins para elas e para os filhos, porque ela sempre pensava, eu não... E o homem também botava isso na cabeça dela, né? Eu não vou dar conta de criar esses meninos sozinho. Uhum. Eu não consigo viver sozinha. Eu não consigo viver sozinha. Com os meus filhos. E aí ela criava essa dependência que muitas vezes não era nem financeira, porque ela também trabalhava. Como a gente disse, esse tal do queimar o sutiã foi para legalizar a mulher no mercado de trabalho. E a gente demorou muito tempo para conseguir igualdade salarial para a mesma atividade. Sim. A gente demorou muito para conseguir isso. Porque, e aí... Ainda tem, né? Uma desigualdade salarial muito grande. Né? Você vai lá, assim, tem algumas empresas que dão meio que uma burlada nisso aí, colocando uma nomenclatura diferente ali no CBO para poder dar aquela justificada que o fulano vai ganhar menos. Não, mas é porque vocês são de categoria diferente. E aí, mas eu acho que, assim, é um problema. É um problema crônico e a gente tem que batalhar muito, tem que queimar muito sutiã ainda, gente, para poder a gente conseguir que essas coisas não aconteçam ainda. Mas, João, você falou da questão do Estado, né? Eu vejo que as instituições têm um eco, assim, uma diferença entre a teoria e a prática, entendeu? Então, eu acho que, de certa forma, alguns órgãos do governo estão faltando conhecer o DF de fato, entendeu? Sim. Tipo assim, números, né? De realmente conhecer a fundo, de ir lá, de ir na região administrativa e falar, olha, como que a gente pode ajudar essa comunidade? E não só também colocar lá a atividade e falar, façam, ou então participem, entendeu? Porque às vezes não é nem interesse da própria região administrativa. Não é o perfil entendeu? Não é o perfil, entendeu? Às vezes o próprio evento não chama a atenção daquela região por algum motivo, entendeu? Então falta um pouco. Assim como falta na escola também, que tem um eco entre a teoria e a prática, e principalmente na questão de gênero, né? A gente viu aí um caso recente lá na escola de Taguatinga, que um aluno deu uma esponja, uma coisa de bombril, né? Para a professora. Então, assim, a gente ainda tem muito a batalhar, entendeu? Assim como falta também, não só na escola, mas também nas outras instituições, né? Tem esse eco entre a teoria e a prática, sabe? Na família também, né? A gente vê aí famílias desestruturadas, mas não é só isso, assim, eu acho que são famílias que precisam de algum tipo de apoio, né? E que às vezes a escola não consegue dar, o Estado também não, e aí a família padece, entendeu? Sofre bastante, né? Sim. Deixa eu só... São 11h25, estamos batendo um papo aqui com a Amanda e com a Grace, falando sobre o tema aí do 8 de março, mas mais sobre a questão da violência contra a mulher, que é o que a gente está discutindo aqui. O que vocês acham, assim, uma solução aí no primeiro momento do Estado para essas feminicídios? Reforçar a segurança? Eu acho que entra muito na parte da promoção da saúde, que é justamente reforçar essas ações
voltadas para educar a saúde sobre essa situação, sobre identificar esses tipos de situações e como evitar também esse tipo de situação. Porque a gente tem assim, a Secretaria da Mulher, mas é como você falou, se tiver acontecendo as ações, elas estão sendo muito pouco divulgadas. E aí, se não está sendo divulgada, pode ser também que é porque não está acontecendo. Então, acho que precisa isso se ramificar mesmo e chegar a todas as regiões administrativas e pegar no ponto que a Amanda falou, é sobre conhecer a demanda daquela região administrativa. Eu lembro que na época do estágio da faculdade, eles faziam muito palestras para pessoas com diabetes e hipertensão, porque a maioria dos idosos lá tinham. Só que era uma região, não é que não tenha que cuidar dessa população, mas é uma região que a maioria deles eram mulheres de jovens adolescentes que eram mães adolescentes. E algumas iam ainda para a escola porque a mãe forçava muito, vai terminar assim, e outras não, porque ficava envergonhada. Só que não tinha uma ação voltada para isso. Pensaram nos idosos, que tinham que ser pensado, mas a maioria, que eram as adolescentes grávidas, não tinha uma ação acontecendo ali sobre aquilo. Sobre educação na escola. Assim, tinha uma palestra uma vez no semestre, numa determinada escola lá daquela região. Gente, mas não tem só adolescente naquela escola, Sim. daquela região. E se isso era um problema para aquela região, ele tinha que acontecer em todas as escolas daquela região. Exatamente. Então, eu acho que entra aí nessa questão de estudar a realidade do Distrito Federal, por região administrativa, e ir trabalhando naqueles pontos, e ir crescendo ali naqueles pontos também. Você falou na questão da saúde, você acha que seria uma porta de entrada? Quando você colocou a saúde, seria isso? Sim. Aquele próprio atendimento, como é que chama? Rotineiro da mulher? Seria uma forma a gente pode considerar assim uma porta de entrada para poder ir estudando isso, porque, por exemplo, a gente tem os agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde, eles vão nas casas, eles fazem visita, principalmente na casa, por exemplo, de uma mulher que tem um pouco mais da família de um modo geral, né, que tem um pouco mais de dificuldade de acessar o posto de saúde, a UPA, então eles vão fazendo esse acompanhamento. Se é uma mulher que ela que está grávida, eles ficam cobrando que ela faça todo o pré-natal certinho. Se ela deixa de ir, eles vão atrás. Por isso que eu acho que a saúde ela é uma porta de entrada para isso, até porque toda essa questão da saúde, ela vai influenciar de outras formas na questão da saúde da mulher e no feminicídio, porque entra a questão de saúde mental, educação financeira também entra nessa parte, porque aí a mulher, a gente pode ir entrando tanto desde a parte da adolescência da criança e trabalhar ali já com os meninos e as meninas também, e ir trabalhando essa questão desde cedo. Eu acho que é um ponto que a gente pode dar um pontapé inicial. Aí, no caso, assim, pelo que eu estou entendendo que você está colocando, seria tipo uma parceria da saúde com a segurança, por exemplo, dos agentes que visitam, conhecem um ambiente, e que, de certa forma, isso poderia estar ajudando a formar uma maneira criar uma maneira de começar o Estado a entrar um pouco mais uma forma na comunidade, levantar situações no qual aí já vem uma segurança para poder... Sim, os setores, eles não precisam trabalhar separadamente. Eles podem fazer ações conjuntas também. Segurança e saúde. Sim. Não tem segurança e educação. O próprio social, né? O saúde social, né? Sim, a gente tem as opções da comunidade, elas estarem trabalhando ativamente nessas questões de saúde. Então, eu acho assim que é um ponto do próprio Estado ele criar ações para poder incentivar a participação da sociedade, porque isso também já está previsto na lei, a participação da sociedade nas questões, mas também instruir as pessoas que elas podem participar e de que forma elas podem participar. Entendeu? Acho que tem várias formas da gente fazer isso acontecer. Mas, na minha opinião, como alguém da saúde, eu acho que o pontapé inicial seria a saúde, porque é para onde a pessoa corre em qualquer uma das situações, entendeu? Num caso, por exemplo, de uma agressão, a mulher vai, se ela tiver a oportunidade, né, e se ela se sentir confortável para isso, ela vai procurar a primeira delegacia.
da delegacia, o ideal, eu acho, né, seria que eles conduzissem ela para um postinho de saúde, para poder ter todo esse acompanhamento psicológico, para poder eles irem sabendo como trabalhar. E aí vai virando dado, e quando vira dado, a gente transforma em ação, em ações pontuais, ou que quando você começa a ver que está tendo continuidade aquele procedimento, a gente consegue trabalhar de uma forma mais focada naquilo para aquela população. Então, na verdade, não precisa inventar a roda. Eu acho que, na verdade, só precisa fazer essa relação entre os órgãos, né? Sim, sim. E falta isso, então, hoje? Eu acho que falta. Eu acho que falta porque, assim, a segurança, por exemplo, você vê muita acaba em si mesmo, entendeu? De segurança, mas, assim, todos esses pontos, eu acho que eles têm que trabalhar em conjunto, porque é uma cachoeira, uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Sim, acaba em si mesmo. E aí, quando você começa ali com a educação, você já vai para a saúde, você já vai para a segurança, você já vai para o comportamento. Então, de todo aquele trabalho que você vai fazendo ali, como o Douglas gosta de falar, né? Passinho de formiguinha, um pontinho de cada vez, Sim. Mas que no final o micro junta tudo e vira um macro, que é o ideal, né? Que é pensar no conjunto e não só naquele problema. Eu tô com esse problema aqui, desse pontinho aqui, mas eu vou acabar. Só que se eu não matar esse mal pela raiz, daqui a pouco essa erva daninha tá crescendo de novo. Exatamente. É complicado. Vamos lá, são 11 horas e 33 minutos, estamos aqui no programa Líder em Debate. Hoje batendo um papo aqui com a Amanda e com a Grace, elas que são do Instituto ISA. E o Instituto se volta para essas situações aí, Amanda? Olha, o Instituto, ele faz esse acolhimento psicológico, né? E daí, se a mulher estiver passando por isso, em algum momento, sim, isso vai ser levantado, né? Mas a gente não foca só na questão da violência contra a mulher, né? A gente também faz esse acolhimento com homens em vulnerabilidade social, e aí, né, tem várias situações, né? Então, a gente não foca exatamente na violência contra a mulher, mas foca principalmente nos problemas da saúde mental, das questões da saúde mental daquela pessoa que foi procurar ajuda no ISA, entendeu? E entrando nessa questão da saúde, como é que está a saúde, em especial da saúde mental no DF? O que a gente tem visto é o seguinte, falta esse atendimento, né? E falta mesmo, assim, esse atendimento psicológico, vagas, né, para esse atendimento psicológico. E por isso, né, falei até que da outra vez também comentei isso. Por isso que instituições como o ISA, nesse sentido, são tão importantes. Porque precisam fazer esse complemento, assim, né? Vamos dizer. Esse complemento em relação à questão da saúde mental, entendeu? De ter um atendimento daquela pessoa que está em algum sofrimento mental, ter com quem contar, entendeu? E, inclusive, a gente está aí com uma lista de espera, então quer dizer que existe uma demanda aí. Existe uma demanda, entendeu? Que o Estado não supre, né? Não supre. A gente ainda está com essa lista de espera, a gente precisa de mais voluntárias para isso, né? Inclusive, psicólogos e psicólogas aí que estejam dispostos a fornecer uma vaga social aí, alguma coisa, uma parceria. Justamente por isso, porque as pessoas têm nos procurado, entendeu? Então, é um sinal, claro, de que de alguma forma, eles não foram atendidos em outro lugar que não fosse no ISA, entendeu? Então, tá falhando, né, nesse sentido, tá falhando. Tem falhado. O Estado precisa melhorar, então, nessa questão do atendimento à saúde mental, né? Sim. Então, tá aí, uma situação que na saúde, no geral, já não tá bom e a tendência é piorar, porque é sempre aparecendo mais coisas, né? Sim. E o Estado não consegue suprir essas necessidades todas. Eu queria colocar aqui sobre essa questão do projeto, não, do evento que você vai realizar e que você precisa de parcerias. Exatamente. Então, na verdade, a gente está precisando de ajuda aí para a gente poder fazer o evento, né? Não só de ajuda financeira, mas também de doação, né? De doação de absorventes. A gente vai fazer essa doação de absorventes para as mulheres que estiverem presentes lá, mulheres em vulnerabilidade social, principalmente, né? Então, se você
mora na Canangolândia, para ficar mais fácil, né? Ou se não mora, também pode fazer Ali nas essa doação. adjacências, Guará, Núcleo Bandeirante, né? Exato, Parque né? Way. Dá para fazer essa doação aí de outras formas também. A gente está recolhendo esses absorventes. A organização Obirimbadu está fazendo isso de maneira permanente, né? Então, elas vão recolher isso ao longo do ano. Tem esse projeto, inclusive, né? Assim, permanente, tá tendo esse projeto permanente para elas lá. Então, a gente sempre tá. Nesse evento específico, a gente vai receber esses absorventes, né? E a doação. E a doação em dinheiro também, né? Então, vai lá no nosso Instagram, @isaberamar, e aí você vai ter todos o passo a passo lá para poder fazer essa doação também com a gente, né? E é isso. Beleza. Falando aqui um pouco de saúde também, que a gente eu trouxe aqui no início aqui sobre uma matéria do G1, o Grace. Falar aqui sobre um pouco a cobertura vacinal contra o HPV está abaixo da meta. Imunizante é uma arma contra o câncer uterino. O que se precisa fazer para aumentar aí essa... Então, uma das grandes questões nisso daí é educação dos pais. Porque uma criança, ela não pode tomar qualquer tipo de vacina ou medicamento sem autorização dos pais. Assim, não precisa ser necessariamente uma autorização por escrita, é só você acompanhar o seu filho até o posto de saúde mais próximo da sua região com o cartão de vacina dele. E a criança toma essa vacina. Adolescente, né? Porque de 11 anos já é adolescente. É até 12 anos que pode tomar? Até 12 anos, que é quando ela vai ter uma melhor efetividade no sistema imune da pessoa. Só que, assim, é uma coisa que, quando lançou essa vacina, tiveram algumas propagandas a respeito, informando da importância de ter essa vacina, porque o HPV, ele é uma doença que quem tem, às vezes não sabe que tem, porque ela permanece ali muito tempo sem apresentar qualquer tipo de sintomas, né? E quando ele vai apresentar um sintoma, é quando você já muitas vezes vai descobrir que tem. E a grande maioria das pessoas, homens e mulheres, já podem ter tido contato com alguém que tenha, ou tem e não sabe que tem. E na questão da mulher, ele é uma doença que ela pode vir a desenvolver o câncer de colo uterino. E se é uma coisa que é para evitar isso, por que não, gente? A gente toma vacina para várias outras doenças, que inclusive as pessoas entraram numa onda muito estadunidense de eu não vou vacinar, antivacina, né? De ser antivacina, vai produzir os como próprios se fosse anticorpos, autoimune, né? Vai produzir os próprios anticorpos, que a gente voltou a ter doenças que já estavam erradicadas aqui no Brasil. Por exemplo, o sarampo. Acho que foi em 2015, 16. A gente voltou a ter notificação de sarampo. A gente não tinha notificação de sarampo desde a década de final de 90. Porque as pessoas entraram nessa onda de não vou vacinar, porque não preciso, porque não tem. Para que eu vou ficar vacinando o meu filho para uma doença que a gente não tem mais? Pronto. Ela está voltando. Está voltando até os casos. É uma doença de notificação compulsória, porque ela pode se espalhar, né, de forma fácil. Então, assim, só que essa questão do HPV, ele é muito sério, porque a mulher, ela pode vir a desenvolver isso, por exemplo, com 30 anos. É uma idade jovem, assim... É jovem, né? É jovem para você desenvolver qualquer tipo de doença dessa magnitude. É que nem um câncer de mama, por exemplo. Pode acontecer, mas na questão do HPV, ele pode ser evitado com o imunizante. Então, gente, vacinem os seus filhos. É questão da prevenção mesmo, né? É da prevenção, é você evitar que aquilo possa acontecer. Estão ocorrendo essa situação aí. Eu acho também que a gente está tendo uma questão de comunicação muito, muito grande, assim, uma disputa de comunicação, eu acho, né? Uhum. Então, eu acredito que tem que fazer essa conscientização também através dos meios de comunicação. Sim. Um pouco mais com um pouco mais de estratégia. Eu acho que tem que ser massivo, mas também de maneira estratégica. Sim. Porque só daquela forma ali como está sendo feito, que é a forma padrão de propagandas de imunização, sim, né? Ele não tá sendo efetivo. Eu acho que entra nessa questão da promoção da saúde, que aí o que pode acontecer? Palestra nas escolas para os pais, para explicar o porquê que como que essa vacina ela vai atuar no organismo do filho, que aquilo não vai matar o seu filho, que as pessoas inventam
vários tipos de desculpas para não imunizar os seus e criar minhocas na cabeça dos outros para que também não imunizem. Sim. E aí não faz o menor sentido isso, gente. Tá para proteger. Uma vacina, ela não vai ser colocada para uso se a Anvisa não autorizar, Sim. se ela não tiver um estudo sobre aquilo, se ela não fizer uma pesquisa sobre aquilo para identificar. E assim, todo tipo de medicamento, até a Neosaldina, até o remédio para dor de cabeça que você toma, se você olhar a bula, ele vai ter lá reações adversas esperadas, ou seja, eles sempre apontam lá a quantidade mínima de pessoas que apresentou tais reações e é esperado. E pessoas, 1%, que aí eles já consideram as reações não esperadas, e 1% apresentou tal e tal e tal e tal. Ou seja, você vai ler aquilo ali, vai ver assim, se apresentar isso aqui, é ok, mas quer dizer que seu corpo está trabalhando para fazer aquilo funcionar também. Não é que aquilo vai causar. Por isso que eles também sempre perguntam se tem algum tipo de alergia a alguma coisa que está na vacina. Aí é um outro ponto. Aí é porque realmente não pode. Agora, simplesmente não tomar porque... Fulano falou, Beltrano... Que nem na época do Covid, eu não vou tomar porque eu vou virar um jacaré. Sim, mas eu tô falando mais dos meios de comunicação Sim. mesmo, assim, sabe? Hoje a gente sabe de várias redes sociais. Tem que ter mais ações, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. E você tá falando isso aí, eu tô lembrando da questão do cigarro, não sei se ajudou, eu acho que sim, quando se colocaram as imagens de quem tá nos últimos dias, devido àquela dependência recorrente do cigarro, né? Ao que leva no final das contas, né? Sim. Por exemplo, a propaganda ou a veiculação disso de algumas mulheres que estão hoje com câncer devido à não prevenção, né? Fazer esse relato que é importante, que eu acho que isso aí também, de certa forma, ajudaria, né? De convencer as pessoas de que é importante tomar, porque a gente pode chegar num estado que não possa se resolver mais, vai ser irreversível o caso. Então, é criar estratégias, em especial de propaganda, né? Já que eles gastam tanto dinheiro com propaganda e publicidade, Sim. investir nessa questão da saúde e da importância, nesse caso, da vacinação contra o HPV, né? Sim. Deixa eu só trazer aqui a participação do nosso amigo lá da Candanga, do Valadão, que ele coloca assim, bom dia para a bancada, falta mais servidor de capacitação para se colocar no lugar do outro. Tem muito servidor aí, e eu até entendo a parte do servidor quando ele coloca isso, quando a gente está dentro, a gente vê que não dá condição nenhuma também para o servidor. Sim. Aí, para o servidor não ter essa condição nenhuma, ele tipo assim, chuta o balde. Pô, não vou vamos fazer matar aqui, eu vou morrer. Não vou fazer capacitação, tem um monte, não tá fazendo, vou fazer por quê? Então, né? assim, aí ele tem mais aqui colocações dele aqui. Na administração, podia ajudar melhor a população. Nas administrações, podia ajudar. Sim, eu acho que a administração é o que está mais próximo do povo, né? É onde... Quem mais tem que ter conhecimento sobre essa população. Sim, e outra coisa, poderia fazer esse trabalho de divulgação sobre a importância, no caso da vacina da HPV, e de outras situações que, no geral, o Buriti lança, mas que não chega lá na ponta. Quem é que poderia fazer isso? As administrações. Agora, tem que ter um trabalho efetivo com relação a isso, né? Sim. Equipes lá naquela ponta para poder divulgar isso. Treinamento. Divulgar. Isso. Porque, por exemplo, eu lembro de um dos pontos de estágio onde eu fiz, que era lá no PSUL. Assim, não adiantava o posto de saúde ficar aguardando que aquela pessoa lá da chacrazinha lá do final fosse lá no posto de saúde. Eles tinham que ir lá, e aí, quando chegava o agente comunitário de saúde, conversava com o senhorzinho, explicava, ele, não, mas para que eu vou tomar isso? Eu tô bem, não preciso de nada não. Mas é uma questão da mentalidade, da criação que ele teve lá em 50, 40, não sei. Então, assim, ter que fazer uma reeducação e trabalhar com esse público também muito de acordo com a linguagem que eles vão entender. Porque um dos pontos que a gente aprende muito em comunicação em saúde é sobre você falar sem tratar a pessoa como se ela fosse boba, porque não é esse o ponto, mas você falar numa linguagem que ela vai entender. Sim. Não adianta eu chegar e falar, e eu chegar não, cheio de conhecimento bonito, lá, cheio de conhecimento, né? Técnico e tal. Bonito e toda a tecnicidade do negócio, se a pessoa vai ficar... Foi um prazer te conhecer, tchau. ela não vai absorver aquilo, então tem que saber comunicar da forma que a pessoa vai saber entender a coisa. E vai absorver aquele negócio e entender que aquilo é importante para ela e é pro cuidado dela. Sim. Ele coloca aqui mais aqui, ó.
Por que não criar uma equipe para visitar essas pessoas que não aparecem? Que é o que você está colocando, né? São os agentes comunitários Os de agentes, saúde. e até mesmo, se fosse possível, e o governo tem condições de fazer isso, as equipes do saúde da família, né? Que faziam um trabalho de visitar, de acompanhar e tal, e aquela coisa toda, que hoje a gente não tem. E o que também desestimula as pessoas a procurar o sistema é essa burocracia toda de você chegar, não ser atendido, que você está precisando de um negócio para onde os caras marcam daqui 30, 60, 90 dias. Sim. Quem Às é que vezes se anima? não tem nem previsão. Não tem previsão. Eu mesmo sou acompanhado lá no Agarran. Quando eu fui para pedir um exame, falou, rapaz, eu não quero te desanimar, não. Tem gente que está aqui 1 ano esperando. Então, se você puder pagar R$150 aí... Não, tem vários postos que ainda tem essa equipe de saúde da família, que tem os agentes comunitários de saúde, que eles são sempre um médico, um enfermeiro, e o responsável técnico, né? pela equipe, um técnico, e o agente comunitário de saúde, que é quem vai nas casas das pessoas para ver se está tudo bem, quantas pessoas tem que fazer mais ou menos certo levantamento ali. esse levantamento para saber quantas pessoas a equipe de saúde deles vai atender. A gente tem, só que a demanda é muito pouca. Assim, vamos dizer que são 50 casas. Estou dando só um exemplo porque eu não levantei esses dados ainda, né? Mas vamos supor, a informação que eu tenho na época da faculdade é que a gente tinha pouquíssimos agentes comunitários de saúde. E hoje em dia tem menos ainda. Então, vamos supor, se na minha época eram 25 casas para cada agente comunitário de saúde, agora talvez esteja em 50 para cada agente. Para cada agente, porque diminuiu muito a quantidade de agentes comunitários de saúde. Não é à toa que estão organizando um concurso nessa área, né? Pois é, teve um concurso, foi suspenso. Foi suspenso. Olha aí. Estão revendo lá toda aquela programação para poder jogar ele aí para acontecer. Pois é, porque poucas pessoas procuram fazer isso, porque também não tem uma educação sobre a importância do agente comunitário de saúde. Então, poucas pessoas fazem adesão ao concurso. E o salário também, né? Não é convidativo, não. Não existe a valorização do servidor por si só. Não. Então, a pessoa vai procurar outro meio, né? Então, assim, não vai ficar batendo cabeça quando o Estado não mostra interesse de valorizar esse servidor. Aí ele continua aqui, ó. Falta vontade do poder público, isso é fato. Dos pais, de certa forma, alguns pais também não se interessam por isso. E ele lembrou aqui da questão do conselho tutelar, que eu acho que seria importante agir nesse sentido, mas não vejo, assim, a princípio, a instituição conselho tutelar fazer isso, né? Que poderia ser uma forma de ajudar também, né? Mas ele tinha que ter, eu acho que para o conselho tutelar agir nisso, ele tinha que ter dados, informações a respeito da comunidade por exemplo, sobre a vacina do HPV. Olha, porque... tipo assim, chega para eles lá, né, um dado que, aqui na comunidade tá com déficit na questão dessa imunização. Sim. Incentive essa família a levar, ou se está levando ou não, já deixa lá um panfletozinho, uma orientação, alguma coisa, né? Mas seria ainda isso. Assim, ainda não pode obrigar. Mas ajudaria, de certa forma, né? Querendo ou não, é uma ação de Estado. Tem outras coisas, né? Como uma conscientização mesmo. Também. Mas eu acho que, de certa forma, seria uma forma do Estado estar tentando empurrar esse outro a ir fazer aquilo que é necessário. Sim. Se vai fazer ou não, é outra história. Mas fica aqui uma questão que o Valadão colocou, que é essa: não existe vontade do poder público. Falar, tá tendo a questão tá tendo, mas onde? Como? Está atingindo todo mundo? Sim. Atende os grotões, né? Sim, como que está acontecendo? Está chegando lá e tal. Você tocou num ponto que é de extrema importância. Não é simplesmente levantar o dado que eu preciso fazer a ação que eu preciso fazer para poder chegar, mas assim, e aí, atingiu quem eu precisava atingir? É não ter esse retorno do resultado. É simplesmente fazer, porque as secretarias elas são obrigadas a fazer as propagandas lá, né, conforme a necessidade. Mas e aí? Teve resultado? Ninguém chega nesse ponto para saber se... Não, olha, não teve esse resultado. Foi efetivo, né? A gente pode continuar. Olha, não atingiu ninguém, a gente precisa mudar a forma como a gente vai fazer isso daqui. Sim. Não está tendo eles não estão indo atrás desse feedback para saber se o modo como estão agindo tá tendo retorno. Tá sendo o ideal ali, né? Isso. Nesse sentido que ele coloca que não existe uma vontade do poder público. E fala mais aqui.
Falar é fácil, na prática é difícil. Não, com certeza, isso aí é fato, né? Sim, Palestra no colégio, eu acho que é importante levar para as escolas na questão da educação, né? muito importante. Sempre estar reforçando isso nas escolas. Mas é aquela coisa, eu acho que tem que ter uma mudança de linguagem aí. Eu acho que os tempos são outros, então não basta só. Não sei, sabe? Eu acho que a escola precisa de uma nova estratégia, entendeu? Porque. Da maneira que atua, não está sendo legal, não está atingindo. Porque assim, os alunos ficam lá ouvindo a palestra, né? Muito assim, sentados e tal, muito passivos. As crianças de hoje em Mas dia não já são menos pacientes do que nós éramos Exatamente. na nossa época da palestra. Assim, às rapaz, vezes você nem escutam, você tem que ser um mestre para conseguir fazer isso hoje em Sim. dia. E eu acho que é tipo assim, pensar a longo prazo também, sabe? Não dá pra gente pensar no HPV só quando existe o HPV. Não dá pra gente pensar, por exemplo, nas mulheres só quando tem o 8 de março, entendeu? Que é uma Outubro crítica rosa. que a gente faz também. Ou do Outubro Rosa só em outubro. Ou do Setembro Azul, né? Eu acho que Setembro amarelo. Novembro Azul. Novembro Azul, Setembro Amarelo. Só as nessas pessoas só param datas, pra entendeu? pensar na saúde do homem No em Novembro Azul. Azul. E assim, gente, mas o homem vai estar vivo, se Deus quiser. Sim, né? Todo durante o ano. Ele precisa Exatamente. pensar na Quantos saúde, homens não conscientização. esperam cirurgias aí que precisam há anos na própria Secretaria de Saúde, entendeu? E não do DF? acontece. E não acontece. Eu fico assim pensando, porque é o seguinte, ó, meu pai faleceu em 2007, câncer de próstata, 2007. Então nós já vamos aí para 16 anos, né? Aí você pega um cara como Marcelo Senna, que tá no meio da sociedade, que foi o que faleceu, o pagodeiro que faleceu agora há 2 meses Sim. por aí. E o cara morre da mesma coisa, 16 anos depois. Algo está errado. Sim. Isso não poderia acontecer mais de hipótese nenhuma, devido ao avanço que já teve sobre o assunto, todas as técnicas que você tem, o que leva o homem ainda a morrer de câncer de próstata, né? Sim. Falta, acho que, uma efetividade maior do Estado na questão de publicidade, de falar que é importante fazer o acompanhamento. De possibilitar também. E dar essa condição de você chegar no sistema. Entendeu? De você chegar no sistema e ter a consulta, né? Sim. E não ter a consulta para daqui a 6 meses. Gente, existe uma razão pela qual um exame de sangue ele é válido por ser só por 6 meses. Porque depois de 6 meses. Não resolve mais. Já não resolve. Então, assim, tem essa questão de você fazer com que o sistema funcione. É o que eu tô falando. Muitas vezes as pessoas não vão devido à questão burocrática e à falta de atendimento. Não vai, tem gente que não vai mais mesmo, não adianta, porque não tem uma regularidade da coisa. Dificuldades logo de início. É enorme, mais, né? Enorme. Não, é tamanha que não faz sentido. Sim. Então, assim, as pessoas acabam se estimulando mesmo. Falta mais efetividade do Estado nas publicidades, investir mais nisso. Sim, falta. Em todos os sentidos, não só publicitária, mas também no conjunto da obra das secretarias e dos órgãos que são ligados a essas secretarias, para colocar demanda, por exemplo, igual as administrações que a gente falou aqui. As administrações tinham que ter esses estudos e fazer trabalho de divulgação, de panfleto, da casa e tal, porque se você tem um trabalho da administração ali, não é só para ficar na administração e chegar lá que não pode isso, não pode aquilo. É dele estar efetivamente na rua, chegando com as ações do governo. E mostrando, ó, nós temos isso, você pode chegar no posto, você vai tomar sua vacina e tal. As coisas estão acontecendo. Mas isso não acontece na prática. Não. E olha, João, eu vejo as administrações muito, assim, priorizando muito a questão do mercado de trabalho hoje, sabe? Várias capacitações e tal. Não que isso não seja importante, mas eu acho que deixam de lado propostas e assuntos importantes para a comunidade, entendeu? Que poderiam estar sendo mais efetivas, né? Tudo poderia ser trabalhado em conjunto. Poderia. Sim, com certeza. Porque você precisa da sua saúde, você precisa de um bem-estar efetivo para você executar suas atividades, para você participar de uma capacitação. Exato, para você ouvir uma palestra, entendeu? Sobre feminicídio, sobre a conscientização dos homens, entendeu? Você precisa estar saudável, entendeu? Exatamente. Então, realmente, como eu sempre digo, relacionado. uma coisa nunca... porque o Estado, de um modo geral, ele sempre quer trabalhar as questões muito pontuais. Sempre, cada setor no seu quadrado, sendo que, na verdade, o ideal é trabalhar tudo num conjunto, porque é tudo um conjunto. Assim, eu não posso pensar no trabalho sem pensar na saúde. Eu não posso pensar na minha saúde sem pensar na minha segurança. O rapaz que saiu esse mês, que saiu do estágio tarde da noite e foi assaltado indo para a parada. Então, isso aqui é um ponto
lá no plano piloto que à noite a iluminação é péssima, isso é uma reclamação antiguíssima, a iluminação naquele ponto, a falta de viatura circulando ali. Eu tô lembrando desse caso. O rapaz morreu? Não lembro. Eu tô também, mas eu lembro o lugar ali. Sim. É ali no setor comercial sul, perto daquela estação do metrô ali dos estados ali, não sei o que, dos estados. Da Galeria dos Estados. Eu lembro daquela área ali, realmente ali é complicado mesmo. No geral, aquele pedacinho à noite é difícil. Sim. E que não tem uma segurança efetiva, né? Pois é. Mas depois do que aconteceu 8 de janeiro aqui, segurança, tchau. A realidade é essa. E gosta quem gostar, não quer nem saber qual é o problema. Aí não existe. Já está dito a situação, né? Só para trazer aqui que o Valadão está participando aqui, tem mais pessoas também acompanhando a gente aqui no YouTube. E eu quero agradecer para você que está aí, que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, tá bom? Estamos batendo um papo aqui com a Amanda e a Grace, elas são do Instituto ISA. E então se inscreva aí no nosso canal e pode participar também, porque o Valadão está fazendo várias colocações aqui. Inclusive, viu, Amanda? Eu te mandei aí, não sei se você mandou pro grupo lá, pro seu pessoal, mas eu te mandei o link. Mas olha só. Sim, claro. Ele coloca aqui, olha só. A administração tinha que ter relação com a população sobre os seus, porque nem precisa e não recebe. Não tem relação. Eu vejo que essas administrações não têm relação com a comunidade. Estão distantes. Por mais que ao mesmo tempo está próximo, a administração é o que está próximo da cidade, está dentro da cidade, eu não vejo ela com uma participação efetiva junto à população. Não existe. Não existe. Estão totalmente desconectadas, como se estivesse em outro mundo. E quando serve para limpar. Não que não tenham que fazer isso, limpar a rua ou tampar buraco, certo? Mas não é só isso. Não é só isso. Ou cobrar multa, ou né, falar que. Entendeu? Assim, mas não é só isso que a gente está querendo. A gente precisa de um trabalho efetivo em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Então é necessário. Eles precisam também estar abertos a receber os projetos, né? Assim, a gente orientar tá lá de certa forma e tal. Sim, sabe? Assim, de apoiar. Sim, né? sim. Apoiar os projetos que acontecem nas próprias regiões. Inclusive o evento do dia 25, né? Inclusive o evento do dia 25. Estaremos lá. Pois é, o evento do dia 25. Deixa eu ver o que ele coloca aqui mais. Vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Edilson, que está ali em Samambaia, acompanhando a gente aqui na 502. Obrigado, Edilson. Beijo, Edilson. Grande abraço para você, viu, Edilson? E o Valadão coloca aqui, esse negócio de Novembro Azul é blá, blá, blá. É verdade. Eu também concordo com você. Não só do Novembro Azul, mas como também do Outubro Rosa. Da dificuldade da mulher marcar, ou quando acontece exame de mama. É uma dificuldade para uma mulher marcar uma mamografia, seja na rede particular, seja na rede privada. É uma dificuldade para essa mulher conseguir marcar. Sempre difícil, né? E aí acontece, por exemplo, aconteceu dela diagnosticar que tá tendo o nódulo. E já é outra via crucis até começar o tratamento, até desenvolver. Porque assim, tem todo um processo, né? Primeiro a mulher, ela faz aqueles acompanhamentos anuais que os homens também deveriam fazer, só que só tem essa conscientização em novembro. Gente, estou conscientizando desde já, tá? É importante sempre, né? É 8 de março. Hoje é março, né? Então, de março a novembro. Desde já. O ideal é que os homens, eles também façam esse acompanhamento uma vez por ano. E aí, essa questão da saúde, ele já evoluiu muito, tanto é que agora o homem faz primeiro um exame de sangue e aí, se der alguma alteração, é que vai para outra parte. É a mesma coisa da mulher. A gente faz esses acompanhamentos anuais e aí, no ultrassom lá, se for identificada alguma coisa, o médico vai categorizar aquele nódulo e aí ele vai dizer: vamos procurar uma mamografia, não vamos procurar uma mamografia. E aí, depois que vai para isso, aí, se eu não me engano, tem primeiro a parte de fazer a biópsia. Na biópsia, porque eu não lembro qual que é a ordem. Se é a primeira biópsia, depois mamografia, ou primeiro mamografia, depois não, biópsia. No caso, primeira mamografia, depois disso a biópsia. Então, pois é. Só que aí, na rede pública, para você conseguir uma vaga no mamógrafo, eu lembro que, assim, uma última reportagem que fizeram, estava para mais de um ano uma consulta, para marcar um exame de mamografia. E aí, algumas mulheres que ficavam muito preocupadas, elas acabavam desembolsando uma grana que, na maioria das vezes, elas não tinham. E, assim, geralmente esses exames, qualquer clínica, dificilmente eles parcelam os valores desses exames. E, assim, é um direito do estabelecimento, mas a pessoa está
né? Já tá numa Não situação existe ruim. algo humanitário nisso. Eles não levam para esse lado. Não levam para esse lado. E aí, assim, gente, só que tem casos e casos. Alguns casos está no começo, a mulher tem um pouco mais de tempo. Mas e se for naqueles casos que demorou para apresentar o sintoma? E que acabou que agravou a situação, acabou né? se agravando a situação, porque no exame do ano anterior não apresentou nada. Mas é que nem eu falei assim, por que em vias de regra, e é entre aspas assim, porque os exames de sangue eles têm uma validade, porque não é que ele tem uma validade, né, de até 6 meses, porque se você está saudável, não tem que ter você repetir aquilo em menos tempo. Por isso que os médicos eles sempre vão pedindo uma vez por ano. E aí a mulher, ela já fica assim, já está naquele surto ali de pode ser, pode não ser, eu preciso tirar isso da cabeça. Arruma um dinheiro que às vezes não tem para poder fazer o negócio, porque no sistema privado não tem mamógrafo suficiente para atender a demanda. Não tem. Infelizmente, né? Para quase tudo não tem equipamento suficiente para atender a demanda. E só para lembrar, com mais de 1 bilhão de investimento no IGES, né, que é o instituto que hoje se diz ser a solução para a saúde, que ficou pior do que já era. Sim. Pior. Eles estão sempre assim, recebendo recurso, né? E nada acontece de melhoria. E a gente não vê isso efetivamente mudando a realidade lá na ponta. Não entendeu? não mudou. Infelizmente é dessa forma mesmo. E aí é o que eu tô colocando, só lembrando essa questão do câncer. Assim, 16 anos meu pai morreu sobre uma certa doença que não era para acontecer e hoje acontece e acontece ainda muito. Os casos são enormes de câncer de próstata, devido a um monte de circunstâncias e situação que leva a fazer com que isso venha a acontecer. Mas, pessoal, eu quero primeiro, assim, eu acho que o bate-papo foi legal. Teremos ótimo, João. mais oportunidades, com certeza. Definir mais temas aí depois para a gente falar. Eu acho que, quando fala em saúde mental, eu tive uma amiga que eu, inclusive, eu entrevistei aqui, que faleceu, que foi lá da Cananga. Acho que eu já te falei isso, não sei. Foi, que é a Gismaí. Que, se você ver foto, provavelmente você vai conhecer da igreja. E que ela era do movimento de saúde mental, que sempre estava na luta, na batalha e tal, que aquela coisa toda. E que é uma coisa sempre que quando acontece, que eu lembro dela, porque ela era uma do movimento mesmo, sabe? Militante da área de saúde mental, que sempre foi um problema. E que aparentemente parece que continua, né? Porque tem os estereótipos, né? Os meus pais, eles são de uma época que falava que doença de saúde mental era coisa de rico. Pobre tinha que trabalhar e não tinha que fazer. Mas você vê que estava ali... tinha alguma coisa ali que precisava de uma atenção a mais, de uma atenção especial e direcionada. Mas as pessoas sempre, assim, geralmente as mais antigas, né, sempre levam para esse ponto do eu não vou fazer isso, não, eu não preciso disso. Não. Isso é coisa de doido, eu não tô doido? Ainda tem essa também. Tem essa questão também, né? Mas assim, galera, eu quero agradecer vocês aqui pela visita, viu, Amanda? Obrigado pela presença. A Grace também, que foi um prazer conhecê-la. Obrigada a quem ouviu também a gente. Isso, quero agradecer aqui o Valadão aqui que estava acompanhando, minha querida Lucineide lá da Candanga, também a professora Mercedes lá da Associação dos Idosos. Um beijo para ela, um beijo para todo mundo. Então eu quero agradecer o Edilson também que estava acompanhando a gente, a você que esteve aí com a gente até então, muito obrigado. E que a gente possa se encontrar mais vezes para bater esse papo. E vamos torcer para que a gente tenha um bom evento lá no próximo sábado, né? Sim, gente, dia 25, não esqueçam. A partir lá na das 9 Canangolândia. horas. Isso, coloca o endereço aí, por favor, Amanda. Quadra 7, Conjunto B, Casa 8, Salão Estúdio África. Então tá aí, então você tá convidado. E só para lembrar aqui, a galera do Estúdio África, que ele ficava lá na 3? Isso, exatamente. Era então foi elas que estão lá abrindo espaço para poder fazer a atividade, né? Isso, vai ser lá. Porque elas também estão com um projeto lá da ONG Birimbadu, e aí a gente está fazendo essa parceria, né, junto. Maravilha. Então é bom que a gente conhece também o pessoal lá do Birimbadu, né? Isso, o Birimbadu. Para a gente conversar com elas também, se elas quiserem vir aqui, a gente já pode falar um tá marcando essa agenda delas aí. Também. Maravilha. Então, eu quero agradecer, tá bom? Muito obrigado e que a gente tenhamos aí um março das mulheres, que não fique só no março, né? Sim. No dia 8. Que se perpetue no ano todo. Eternamente aí, né? Muito obrigado. Então, para você que esteve com a gente até então, muito obrigado. Uma ótima tarde de sábado para você. Um bom final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, galera!